Mateus capítulo 6. Verso 16. Diz assim, Jesus quem está dizendo, é o Sermão do Monte, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa ou o galardão. Tu, porém, a despeito dos fariseus, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Pai Santo, recorremos a Ti em oração, visto os tempos que estamos vivendo, Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Senhor, não se aparta de nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não se esqueça de nós, Senhor. Eu sei que é isso que merecemos. Eu sei que não temos feito jus ao nome que carregamos. Eu sei que estamos deixando a desejar, Senhor. Estamos afastando os seus caminhos. Não estamos lendo o seu santo livro, desenvolvendo uma vida de oração, fazendo boas obras, nem pregando o Evangelho. Baixamos um pouco a guarda na santificação, estamos abrindo exceção para alguns pecados, e nosso amor tem se esfriado. Tu não és mais a nossa paixão. Oh Senhor, por conta disso merecemos a Tua ira. Mas Senhor, usa de misericórdia. Lembra-te de nós. Ajuda-nos a levantar onde caímos. Acende a chama que tem se apagado. Volta a ser a pérola de grande valor. Volta a ser o grande entusiasmo da igreja. Que não necessitemos de atrativos, shows, nem uma atividade externa para virmos ao culto. Que Tu seja nosso único atrativo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o mais formoso entre milhares, o amado das nossas almas, a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que está montado no cavalo branco, cujo nome é o Verbo de Deus. Oh Senhor, manifesta Teu poder aqui. Eu temo ter corrido em vão, Senhor. Temo, Senhor, naquele último dia, estar diante do Seu trono de mãos vazias. Socorre-me, Senhor. Tem piedade de mim. Tem piedade de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Se não houver manifestação da Sua graça aqui, é mais uma palestra lançada ao ar. Oh Deus, eu Te imploro, despeja da Sua glória e da Sua graça todos os corações, os mais duros e indiferentes, as mentes mais cauterizadas e presas pelo poder do inimigo. Livra-as por Tua misericórdia. Traz luz e entendimento ao texto, para que Tu recebas glória, para que sejamos conformados à imagem do Teu Filho e porque o Teu reino avance. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui, nesse importante texto que nós vamos ler. Nós vamos aprender, eu gostaria da sua atenção, ninguém conversando, andando, nem mexendo em celular, e nem com conversas paralelas, para demonstrarmos assim nossa reverência ao santo culto, ao santo Deus, que se faz presente. O temor e a reverência a Deus são as coisas mais lindas que alguém pode mostrar, que um crente pode mostrar a Ele. Reverência. Vamos falar um pouco desse exercício espiritual, o jejum bíblico, uma prática esquecida pela igreja contemporânea, o jejum. Esse texto que eu li, que Jesus
ele vai tratar do jejum. Mateus 6, verso 16 ao 18. Ele está contido no Sermão do Monte, no sermão que o Senhor Jesus proferiu em um monte. No capítulo 5, o Senhor trata quem é o cristão e quais são as suas características e a sua relação com o mundo. São as bem-aventuranças, o capítulo 5. Quem é o cristão, quais são as suas características e a sua relação com o mundo. Agora no capítulo 6, ele vai iniciar mostrando qual a sua relação com Deus. Primeiro, qual a sua relação com o mundo. Ele recebe uma nova natureza. Mateus 3, passa por metanoia, arrependimento, regeneração. Recebe uma nova natureza e com ela suas novas características, as bem-aventuranças. E mostra como ele manifesta ela na sua relação com o mundo. Mateus 5. Mateus 6, com a sua nova natureza, ele mostra a sua relação com Deus. Como é a sua relação com Deus e o seu desenvolvimento na sua vida religiosa. Então o capítulo 6 basicamente trata do cristão e a sua vida religiosa. É a nova seção do Sermão do Monte. Cristo vai falar aqui do cristão e as esmolas, do cristão e a oração, do cristão e o jejum. Práticas comuns pelos judeus, feitas por judeus. O ato de dar esmolas, as orações e o jejum. São práticas religiosas. E é isso que trata o capítulo 6. A relação do cristão com a sua nova natureza, a relação do cristão com Deus, agora com a sua nova natureza. E a relação dele com as práticas religiosas. Como ele deve ser com relação ao ato de dar esmolas, usar de misericórdia. Como o cristão deve ser com relação à oração, à comunhão com o Senhor. E como ele deve lidar, como ele deve ser com relação ao jejum. E é sobre o último desses três que nós vamos tratar. A prática do jejum. O jejum. O Senhor inicia o texto dizendo, quando jejuardes. É assim que ele começa. Quando jejuardes. Ele não dá uma ordem para jejuar. Nós não temos uma ordem para jejuar. Ele usa aqui um pressuposto. Pressupõe-se que já se jejua. Ele não está pedindo para fazer porque pressupõe que já era uma prática comum. Eu não ordeno vocês fazerem algo que vocês já fazem. Por isso o jejum aqui não foi ordenado. Ele já era comum. Por isso, quando jejuardes, olha, na vida de vocês, lembra, vocês são cristãos, vocês jejuam frequentemente. Eu vou lembrar algo aqui. Quando vocês jejuarem, quando chegar a vez de jejuar novamente, vocês já vêm de uma sequência, é comum o jejum entre vocês. Então eu vou só mostrar para vocês como deve ser feito, ok? Então aqui não há uma ordem, é uma pressuposição que o jejum já é uma prática comum. O que isso significa? Quando Jesus inicia, quando jejuardes, ele está ensinando que o jejum é uma prática regular da igreja. Ele está ensinando que nós devemos jejuar com certa frequência. Está dizendo que o jejum deve fazer parte da rotina espiritual do cristão. Deve ser uma prática observada pela igreja e pelos crentes do Novo Testamento. Primeiro ele vai dizer então que o jejum é uma prática comum, normal, e uma prática que era observada pela igreja. Não há dúvida, quando ele não dá uma ordem, significa que essa prática já era comum. Mas isso também aponta para uma ordem. Ele está dizendo que nós devemos jejuar com frequência. E o jejum, meu querido, tem sido uma prática esquecida
pela igreja moderna. Nós vivemos hoje o chamado hedonismo. O que é o hedonismo? A busca pelo prazer. Tudo que se faz é visando o prazer. Isso vem de correntes filosóficas de 2 séculos atrás, que a vida do homem consiste em ter prazer. Então, quando ele viaja, é buscando prazer. Quando ele sai de férias, é buscando prazer. Quando ele faz compras, tudo é visando prazer. Ninguém descansa por descansar, ninguém compra por comprar, ninguém faz ato nenhum que não vise o prazer. É o hedonismo. E por incrível que pareça, existe também o hedonismo cristão. Essas correntes que vêm do pós-modernismo, que vêm do iluminismo, também influenciaram o meio cristão. Ou seja, o cristianismo é vivido em busca do prazer. As orações, os jejuns, os votos, têm como função alcançar prazer, utilizando a fé. E por causa do hedonismo, essa prática tem sido esquecida. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se abster de iguarias, das delícias desse mundo. Por isso tem sido uma prática esquecida. E a igreja comete grave erro, desprezando este exercício elevadíssimo, exercício espiritual elevadíssimo, que é jejum. Estamos vivendo um tempo de conforto, prosperidade, e o jejum tem sido esquecido, tanto a sua prática, quanto o seu ensino. Não há ensinamento claro sobre o jejum, não há livros escritos sobre o jejum, não há conferências que abordam e explanam a importância do jejum. Esta prática, esse exercício espiritual, tem sido deixado de lado, tanto a sua prática, como o ensino ao seu respeito. E Jesus foi bem claro: quando jejuardes. Eu pergunto a você, você jejua? Qual a última vez que você jejuou? Você jejua com frequência? Nós temos 40 citações sobre o jejum no Antigo Testamento e 30 delas no Novo Testamento. 70 citações sobre o jejum em toda a Bíblia. O jejum é uma prática regular na sua vida? Você jejua com frequência? Você, aliás, já jejuou alguma vez na sua vida? Você observa essa prática espiritual elevadíssima? Tem sido uma prática esquecida. No mundo de tecnologia, sofisticação, conforto, no mundo onde as delícias e os prazeres, as iguarias são postas às nossas mesas o dia todo, ninguém quer afligir a sua alma, ninguém quer ficar sem provar os manjares que são nos oferecidos. E a igreja de Cristo tem caído em grave erro, deixando de jejuar. Alguns atribuem isso à igreja católica, na sua falsa ênfase sobre o ensino de jejum. Se você notar, a igreja católica por muitos anos, inclusive agora, ela ensinou que o jejum é meritório, se jejua para se adquirir uma bênção, que o jejum é burocrático e religioso, se jejua em períodos específicos do ano, como na quaresma, se jejua por um determinado tempo imposto, 40 dias, fixos em determinado período, por propósitos religiosos. Por conta da falsa ênfase da igreja católica sobre o jejum, talvez os crentes, no desejo, no anseio de não cometer esse equívoco de jejuar litúrgica e religiosamente, eles foram para outro extremo, não estão jejuando de jeito nenhum, com medo de jejuar religiosamente, hipocritamente, como a igreja católica ensina. Os crentes pararam de observar, foram para o outro extremo, e não estão jejuando. Alguns cristãos desconhecem por completo o que é jejum, ou quando ou por que devem jejuar, e alguns, mesmo se dizendo cristãos, nunca jejuaram em sua vida.
Algumas pessoas, mesmo sendo cristãos sinceros, desconhecem completamente o que é jejum e quando e por que devem jejuar. Talvez você está nesta categoria, você que me ouve, desconhece por completo algo sobre jejum. Não sabe quando ou por que deve jejuar. E talvez alguns de vocês nunca jejuaram ou nem entenderam que essa prática é comum no Novo Testamento. Mas o que é o jejum? O que é jejuar? Estou falando tudo sobre jejum, mas talvez você nem saiba o que significa essa palavra. O que é jejuar? Jejum é abstenção temporária de alimento ou água, por razões espirituais. A palavra jejum quer dizer ficar sem comer. E no contexto religioso, porque você conhece o jejum médico, você vai fazer um exame de sangue, vem em jejum, ou seja, sem comer nada. Jejum é ficar sem comer. Mas no contexto religioso, jejuar é a abstenção temporária de alimento ou água por razões espirituais. É deixar de comer, deixar de se alimentar por algum tempo em razão de coisas espirituais, de questões espirituais, que ele é usado para mortificar a carne, subjugar nossos desejos, elevar nosso espírito e nos humilhar diante de Deus. É para isso que serve o jejum. Para que você deixa de comer no contexto religioso? Como fim de mortificar a carne. O que é mortificar a carne? Suas inclinações pecaminosas, seus desejos. Se jejua para a carne, as inclinações, as pulsões carnais serem refriadas, contidas. Você jejua para os seus desejos serem subjugados. Por que é o jejum? O jejum é você impor sobre o seu corpo a abstenção de comida. É você exercer domínio sobre o desejo de comer. Você exercita sobre o corpo o domínio sobre o desejo de comer. Então os jejuns subjuga o nosso desejo. Em que sentido? Uma vez que você está acostumado com a prática de não ceder à vontade de comer, o corpo grita, as células, há uma alteração química que reage agressivamente, te fazendo com que você coma, e você não atende esse desejo, você vence. Amanhã você está com a inclinação, e não é para comer, é para o adultério, é para a cerveja, é para o roubo. Amanhã a sua carne, ela te incita, ela te seduz a você atender o desejo dela para o pecado. Mas uma vez que você exercita a prática do jejum, que é dominar o desejo de comer, você também vai conseguir exercer o desejo de comer outras coisas, de experimentar outras coisas, que é o pecado. Então o jejum também nos ajuda a subjugar nossos desejos, nossas inclinações, elevar o nosso espírito, a nossa comunhão com o Senhor, nos levar mais perto da graça de Deus. E o jejum é para nos humilhar diante de Deus. O jejum é uma expressão de aflição e humilhação diante de Deus. Jejum não é dieta. Ninguém jejua para emagrecer. Ninguém jejua para passar fome. O jejum não é um fim em si mesmo. O ato de ficar sem comer, ele vira um amuleto. Não. O jejum é feito para nós nos humilharmos diante de Deus. É uma expressão de aflição. Olha o que Davi diz no Salmo 35:13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava, afligia minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. As crianças, ou no fundo, ou na maternidade, para não atrapalhar o culto, por favor. Salmo 35:13. Mas quando a mim, quando estávamos enfermos, as minhas vestes eram saco. Eu humilhava, afligia minha alma. Como que ele afligia a alma dele? Com jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. O jejum tinha o propósito de afligir a alma.
contristar, se humilhar diante de Deus. Era para isso que eles jejuavam. Era uma prática comum no Antigo Testamento. E o que levava eles a jejuar? Confessar os pecados, se lançar o rosto em terra, afligir a alma, mostrando arrependimento, contrição, pesar. E ele fazia isso como? Jejuando. Então é para isso que nós jejuamos, para afligir a nossa alma. No Antigo Testamento é ordenado apenas uma vez o jejum, é no dia da expiação. Oficialmente, a lei de Deus ordenava que somente no dia da expiação, Levítico 16, 29, e Moisés vai dizer que este jejum do Yom Kippur, do dia da expiação, também devia ser feito com aflição de alma. Era com o sentido de ir até Jeová e confessar os pecados, quebrantado, afligido, arrependido. E isso tudo era externado no ato de ficar sem comer, de jejuar. Isso é jejum, abster-se de alimento ou água por algum tempo e por razões espirituais. Como deve ser feito o jejum? Qual é o período? Quanto tempo eu devo jejuar? E o que jejuar? Então, como deve ser feito o jejum? Como deve ser feito? Qual o período de tempo? Quantos dias, quantas horas eu jejuo? E o que eu jejuo? O que eu deixo de comer? Então, jejuar é abster de alimentos de água, é deixar de comer, em alguns casos até de beber água. É isso que é jejuar. Qual o período? Quanto tempo eu deixo de comer? Querido, aqui a Bíblia é clara. O jejum deve ser voluntário. A Bíblia não especifica no Novo Testamento o dia para jejuar. Não especifica uma data para jejuar. Não há uma data específica para se jejuar no Novo Testamento. Não existe a quantidade de dias ou horas definidas no Novo Testamento que você deve jejuar. E também não se diz que tipo de alimento você deve jejuar. O que a Bíblia diz é que eu devo ficar sem, que jejum é ficar sem comer. Agora, a quantidade de dias, o tempo, a data apropriada e o que eu vou deixar de comer é voluntário. É você quem deve escolher. É aquilo que Deus deve te dirigir. O jejum não é mecânico. Nós não jejuamos como os católicos. É na quaresma, um dia definido. Uma data definida. São 40 dias, um tempo definido. E você vai deixar de comer carne. Tem um alimento definido. O catolicismo ensina assim. Mas pode comer peixe. Para mim que ama peixe, é uma delícia o jejum da quaresma. Carne vermelha faz mal, né? Carne vermelha eu como bacalhau 40 dias. Né, dona Verônica? Cadê a dona Verônica? A Bíblia não define isso. Então o jejum é voluntário. Você faz o dia e o momento que o Senhor tocar em você. Talvez você faz quando uma situação se parar diante de você e aquilo levar você ao quebrantamento, ali deve ser a data para jejuar. O tempo é aquilo que o Espírito colocar, dada a extensão do problema. Talvez a situação requer um jejum mais extenso. Você será levado a esse jejum mais extenso. O que jejuar? Talvez a situação também leve você a jejuar de acordo com aquilo que você está vivendo. Então é voluntário, não há data específica, quantidade específica, nem o que deixar de jejuar. Por exemplo, Daniel jejuou 21 dias. Mas Daniel não programou jejuar 21 dias. E engana-se quem fala, eu vou fazer o jejum de Daniel 21 dias. Não, Daniel se prontificou a jejuar até que Deus o respondesse. E Deus o respondeu no 21º dia. Por isso se consumou 21 dias.
Mas não é um número dogmático, não é um número religioso para eu escolher. Não, ele foi jejuando e o voto que ele fez consistia em jejuar até que Deus respondesse. Por isso chegou no número de 21. E no 21º, o Senhor respondeu. Ele fez 21 dias. E fez só comendo legumes. Daniel foi inclinado a apenas comer legumes durante 21 dias. Já Davi, por exemplo. Davi fez um jejum total de 7 dias. Por quê? Foi o período que o filho dele adoeceu. Ele ficou sem comer. Quando o filho dele morre no 7º dia, ele para o jejum. Davi, por exemplo, foi levado a ficar sem comer. Um jejum total, apenas bebendo água, por 7 dias. Neemias, por exemplo, quando ouve da situação do seu povo, fica um dia todo sem comer. Então note, são jejuns distintos, que cada um fez conforme a necessidade e conforme o que Deus colocou no coração. Um jejuou 21 dias, mas só comendo alimentos. Outro 7 dias, só bebendo água total. Outro 1 dia. Cada um conforme aquilo que se deparou. E aquilo que o Espírito conduziu. E aquilo que as suas proporções, suas faculdades, as dimensões do que ele suportaria, permitiram. Então, nesse caso, meu irmão, pastor, eu quero jejuar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a jejuar é ficar sem comer. Agora, o tempo, a data, o modo é voluntário, é de acordo com a crise, a necessidade que estiver diante de você e aquilo que o Espírito de Deus conduzir você. Lembrando, como eu disse na introdução, se você trabalha se o seu trabalho é pesado, você levanta peso, gasta muita energia, o jejum não é viável para você de maneira nenhuma, apenas em momento de folga ou de férias. Se você tem problemas fisiológicos, se você tem problemas de saúde como diabetes, hipertensão, problemas que a dieta pode afetar seu físico, também você não tem necessidade de jejuar, porque é a contrição, a fé e o arrependimento que são importantes no jejum, e não o ato em si de ficar sem comer. Abre Mateus capítulo 9, Mateus 9, rapidinho, marca o dedo aí que você vai voltar aí. Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuemos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo e veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derramando-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Presta atenção. Jesus foi indagado aqui acerca do jejum. Tinha um grupo religioso lá que veio do judaísmo, os fariseus, que jejuavam frequentemente, era pelo menos 2 vezes por semana. Jejuavam toda semana sem parar. Eles questionaram Jesus: peraí, por que nós jejuamos muito com frequência e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde com algo interessante: podem os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente? Haverá dias, porém, que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Aí ele vai dizer: ninguém deita remendo novo em veste velha, porque há de rasgar, nem deita vinho novo em odre velho, porque há de romper. O que Jesus está dizendo? Vejam só, ele está criticando o jejum ritualístico. Está falando: o jejum de vocês é um jejum sem propósito, religioso. Vocês ficam sem comer, isso é jejuar. Nessa parte vocês acertam.
mas a intenção do coração, vocês erram. É um jejum religioso, litúrgico, é um jejum farisaico. O que Jesus está dizendo? Não há necessidade deles jejuarem. Podem a casa estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Jesus está dizendo, enquanto eu estou com eles, o noivo, é motivo de alegria. Não há razão para jejuar quando está alegre. Não há calamidade nenhuma. Eles não estão contritos, eles não estão quebrantados. O Filho de Deus que o Senhor está com eles, eles não precisam. Dias, contudo, virão em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias vão jejuar, motivo de tristeza. Quando o noivo for tirado, quando Jesus morrer, subir aos céus, Jesus está ligando ao quebrantamento causado por algo ruim. Ou seja, vocês fariseus jejuam sem motivo nenhum, jejuam semanalmente, sem causa, sem propósito, sem estar quebrantado. É apenas o voto, na quinta-feira, tal hora vocês começam. Os discípulos não jejuam porque não há causa para isso, não há necessidade. Eu estou com eles, é motivo de alegria. Ninguém jejua em tempos de alegria, em tempos de vitória, em tempos de triunfo. Eles não vão jejuar liturgicamente com vocês, sem intenção, sem quebrantamento, sem arrependimento. É o que vocês fazem. Agora, quando o noivo for tirado, quando vier perseguição, quando a espada vier, quando Roma vier atrás, quando o sangue estiver derramado, aí tem uma intenção, eles ficarão quebrantados, estarão diante de uma crise, aí eles devem jejuar. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, vocês jejuam hipocritamente, jejuam religiosamente, jejuam sem intenção correta. Jesus está mostrando como devemos jejuar. Não podemos ficar sem comer de forma hipócrita. Não podemos só passar fome. Se não há uma intenção verdadeira, se não há quebrantamento, se não há arrependimento, é o jejum dos fariseus. E os discípulos não vão fazer isso. Agora, quando o noivo for tirado, quando eu for convencido pelo Espírito Santo, quando eu me deparar com o meu pecado, quando as crises me assolarem, aí então, quebrantado e afligido, eu irei ao Pai em humilhação e jejuarei. É assim que devemos jejuar. É muito importante atentar para a intenção do coração. Veja, por exemplo, Isaías 58. Abram todos lá, Isaías 58. Isaías 58. Vai mostrar aqui Deus o jejum vão. Isaías 58, verso 1. Olha o jejum vão. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos de justiça, tem prazer em chegar a Deus dizendo, olha só, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Olhe para cá, deixa o dedo aí, olhe para cá. Ali o ato está certo. E jejuavam, o povo do Antigo Testamento. O que eles faziam? Deixavam de comer. Mas não eram atendidos. Era um jejum vão. Faziam certinho. Tal dia, tal hora, tiravam o teu alimento, tiravam água, jejuavam. Mas era vão, inútil. Deus não recebia, eles estão reclamando, porque jejuamos hoje, o Senhor não atenta, porque o jejum, o ato de ficar sem comer, não era acompanhado das intenções do coração correto. O Senhor vai responder, olha lá, por que afligimos nossa alma e tu não as levas em conta? E a Deus responde, eis que no dia em que jejuardes, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto?
Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça com junco, estenda debaixo de ti pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável do Senhor? Olha como é que eles jejuavam, olha aqui para mim. Eles só passavam fome, era só religião. Porque diz aqui, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles ficavam sem comer e ia cuidar das coisas dele. O jejum, querido, tem que ser acompanhado de oração. Eles ficavam sem comer, mas trabalhando, indo atrás das coisas, das contas, das dívidas, cuidando o tempo todo dos seus caprichos. E Deus está dizendo, eis que o dia que jejuai por causa dos vossos próprios, buscai seus próprios interesses. Aqui eu já aprendo outra coisa. Quando se jejua, tem que se deixar as atividades de lado. O dia que se jejua, não se busca o seu interesse, busca-se o de Deus. O dia que se jejua, não se come do pão da terra, se come do pão do céu. O dia que se jejua, você deixa as atividades desse mundo para buscar a vontade de Deus. O jejum deve ser feito isolado. O jejum deve ser feito secreto. O jejum deve ser individual. O jejum não é para tratar das suas coisas, é para tratar das coisas de Deus. O jejum não é para buscar as coisas da terra, é para buscar as coisas de cima. Então eles jejuavam cheio de vaidade, de egoísmo. Que mais? Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Olha o verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si o pano de saco cinza? Chamaria isso de jejum e dia aceitável do Senhor? O que eles faziam? Peraí, vocês jejuam, mas estão cheios de contenda, vocês oprimem o órfão, vocês quebram o pau, vocês têm barreiras uns com os outros, ferem uns aos outros, estão cheios de contenda, cheios de suborno, cheios de ganância. Aí vocês fazem assim, vocês estão brigados, com os nomes sujos, estão em pecados, estão com rixas, com pouco caos, com picuinha. Aí vocês vêm e veste de pano de saco, aflige a alma, inclina a cabeça como junco. Junco é uma planta que fica em lugares úmidos, é tipo um pequeno bambu, que em determinado tempo ele se inclina, ele fica envergado. Vocês vestem de pano de saco, aflige a alma e se inclinam como junco. Veste de pano de saco e cinza. Vocês chamam isso de jejum? Vocês acham que podem brigar, contender, viver uma vida toda errada, ficar o dia inteiro procurando seus próprios interesses, e depois veste de saco e cinza, encurva como junco, aflige a alma, em jejum, e acha que eu vou ouvir? O Senhor está dizendo que não adianta o ato de ficar sem comer, se a minha vida está toda suja, toda cheia de contenda, de ansiedade, de busca por esse mundo, toda cheia de parafernália audiovisual, cheia de problemas. Não, esse tipo de jejum, ele está falando, é vão, é religioso, é só o ato de ficar sem comer. Por quê? Não é acompanhado de um coração correto. Agora olha o que ele diz no 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que o Senhor escolheu, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedaça o jugo? Porventura não é que reparta o teu pão ao faminto, e recolhes em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? O que o Senhor está dizendo? Ele não está dizendo, vocês não devem comer, vocês têm que ajudar o povo, fazer ação social, não é isso. Ele está falando assim, o jejum correto a prática de ficar sem comer está correta, a intenção da parte A está errada, a intenção da parte B está certa. O que seria? Não jejue com hipocrisia, não jejue com maldade no coração, não jejue estando atarefados o dia inteiro, buscando os próprios caprichos, não jejue cheio de picuinhas e contendas. Antes, jejue como? Fazendo bem, se santificando, perdoando, limpando o nome,
tendo a consciência limpa para Deus, tendo o coração correto. É isso que ele está dizendo. Pare de cobrar pesados impostos, arrependa dos pecados, reconcilie com a sua esposa, reconcilie com seus filhos, pague as dívidas, confesse e arrependa dos pecados, e junto com isso, jejue. Agora, se eles jejuarem assim, o que acontece? Olha a resposta, 8. Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Ele ainda dá uma recompensa. Se vocês jejuarem assim, vocês serão ouvidos. Eu receberei o voto, o jejum. Eu ouvirei as orações e eu responderei. Eu estenderei minha mão. Eu trarei a providência. A luz brilhará. São N as promessas, são lindos as promessas. A luz romperá como alva, a cura brotará, a justiça irá diante de ti, a glória de Deus será a retaguarda, e clamarás e Ele responderá, gritará por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Está aprendendo como é que jejua? Você tem o exemplo também de jejum, Lucas 18, 11 e 12, o fariseu. O fariseu estando em pé, orava de si para si, consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o Senhor falou: é? E o outro batia no peito: tem compaixão de mim, pecador. Qual dos dois o Senhor aceitou? O publicano. Porque esse aqui é um jejum hipócrita, sem intenção, vil, com a intenção de aparecer. Você está entendendo? Como se jejua? Como jejuar biblicamente? Vamos para mais uma etapa. O jejum é secreto e particular. Volta em Mateus 6. Volta em Mateus 6. Primeiro nós aprendemos o que é jejum, abster-se de alimento temporariamente por razões espirituais. Sabemos que o jejum é voluntário, o tempo, a data e o que jejuar é voluntário e é individual. Aprendemos que devemos jejuar com a intenção correta, um coração contrito e quebrantado, que Deus não aceita o jejum hipócrita. Agora vamos aprender como jejuar biblicamente. O jejum deve ser secreto e particular. Mateus 6,16. Quando jejuardes, pressupondo que já jejuamos, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Verdade, verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o teu rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Sim, ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Primeiro, o jejum não é uma autopromoção. Era comum na época de Jesus os jejuns judaicos, que eram regulares e feitos principalmente por uma ala judaica, os fariseus. Os fariseus, quando jejuavam o período de jejum, eles desfiguravam o rosto, alargavam as franjas, para mostrar para os homens que estavam jejuando. Por quê? A finalidade deles era mostrar para o povo que eles eram santos, espirituais, homens de Deus. Então, quando eles jejuavam, todo mundo sabia: o fariseu está jejuando aí, Não é assim na igreja também? Quando vem um, você não cutuca: o fariseuzinho ali, lá, fariseu. Aí Jesus está dizendo: não faça isso. Por quê? Porque, em verdade te digo, eles já receberam o galardão.
que é isso? Quando alguém olha assim para você, Henry, você é um homem de oração, você jejua, hein? Já recebeu o seu galardão, que é o elogio dos homens, o aplauso. Você é o cara, você jejua, você ora, vai receber o galardão. Ou seja, aquilo que ele está buscando de Deus, ele não terá. O aplauso de Deus ele não tem, a bênção de Deus ele não tem. O que ele tem é o galardão dos homens. Tu, porém, tu quem? Não é mais a religião judaica, a igreja, os crentes, eu e você. Quando jejuardes, não se mostre contristado, ou seja, deve ser secreto. Você deve jejuar de maneira que ninguém saiba que você está jejuando. Quando ele fala, unge a tua cabeça, arruma o teu cabelo, era comum essa prática no Novo Testamento. Está querendo dizer que você tem que se vestir, se mostrar bem melhor. Está querendo dizer, seja comum, como se fosse um dia comum, haja de forma comum. Você está jejuando de forma secreta. Por quê? O teu pai que vê em secreto, só Deus sabe que você está jejuando, porque é secreto, te recompensará em secreto. Então, os dias que você, no caso do jejum coletivo, não. Jejum coletivo, todos nós vamos estar juntos. É uma reunião solene, a igreja vai estar. Isso não tem nenhum problema, todos sabem que todos estão jejuando. Mas nos seus jejuns particulares, você não deve sair dizendo para as pessoas, nem mostrar para as pessoas que está jejuando com o fim de receber delas o aplauso. Senão o Senhor diz, você já recebeu o seu galardão. Mas tu, quando jejuar, unge a cabeça, fique normal, se vista normal, seja normal. O jejum deve ser secreto. Agora, pastor, mas nem minha mulher, meus filhos, não. Dentro da tua casa, é óbvio. A não ser que você quer ser fariseu para tua mulher, né? Só faltava isso. Mostrar para minha mulher que eu sou santo. Meus filhos, olha como meu pai jejua. Aí, meu filho, aí não sei o que você faz. Entendeu? Você fala, eu estou ali, como é que eu vou esconder da minha mulher? Não. O Senhor está dizendo que o propósito aqui, principal, não é que as pessoas não saibam. Aí ninguém pode saber. Aí chega na casa do irmão, joga um prato de lasanha, você começa a suar frio. E agora, eu conto que eu estou jejum, se eu contar eu sou fariseu, se eu comer eu quebro o jejum, o que eu faço? Ai, fariseu ou quebrar? Com os deuses ou com os homens? Aí já junta a barriga que está roncando. Não, mas depois fala para Deus, Deus, o Senhor sabe, né? Eu não queria ofender a alma do mais fraco, né? E por dentro estava nada. E aí? Aí você atende o celular, nossa, estão me chamando ali agora. Não é esse o propósito, você fica... O propósito é assim, faça o jejum para Deus, ao teu pai em secreto. Pode acontecer de alguém saber, mas não é a sua intenção. A intenção é exaltar a Deus, é oferecer o sacrifício a Deus, é ser visto por Deus, é ofertar a Deus, não é visando os homens, espiritualidade, aplauso dos homens. Esta é a ideia. Então o jejum deve ser secreto, não fazer autopromoção. O jejum é feito para Deus, não para os homens. Jejum também é acompanhado de meditação, leitura da palavra e oração. Porque olha, unge a tua cabeça, com o fim de não parecer os homens que jejuam, e ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Notem, quando você vê oração na Bíblia, você vê, muitas vezes a oração não está associada ao jejum. Várias passagens falam só de oração. Agora, o jejum sempre está associado à oração. Não existe só o jejum sozinho. Então, o que também eu aprendo? O jejum é secreto, ninguém deve saber. O jejum é particular, e o jejum deve ser acompanhado de oração, leitura da palavra e meditação. Senão é só passar fome. Quando você jejua, você tem que reservar um tempo e um período para orar. Por quê? Não é afligir a alma, não é humilhar diante de Deus, não é apresentar as crises para Deus. Como você faz isso? Com oração. É jejum e oração. Nunca desassocie esses dois.
Sempre quando você está jejuando, você tem que reservar períodos para orar, orar em espírito, orar sem cessar, oração particular, deve ser acompanhado com oração. Que mais? Leitura também das Escrituras. Você deve meditar nas Escrituras, ir às Escrituras, porque é um período de separação. É secreto, é para meditação e é para separação. Quer ver um exemplo disso? Jesus jejuou quantos dias? Com quem ele estava? Sozinho, no deserto. Moisés jejuou quantos dias? Onde que ele estava? Com quem? Sozinho não estava não, hein? Estava com alguém especial ali. Eu tenho muita vontade de estar também de vez em quando. O jejum também deve ser separado. O jejum é secreto, o jejum é particular, o jejum é feito para oração, leitura e meditação, e o jejum deve ser isolado. Quando você decide fazer períodos de jejuns maiores, você tem que fazê-lo de forma isolada, ou seja, período de férias, fins de semana, à noite, períodos de folga, onde você não está envolvido em nenhuma atividade. Estou de folga hoje, o que eu faço? Vou propor um jejum, e vou estar sós com Deus, sem comer, lendo, orando e meditando. O que é meditando? Reflexão da vida, pensar, rever os conceitos, os pecados, a família, o casamento. Pastor, jejuei amanhã. Que hora que você jejuou? Jejuei dá umas 5. Que hora que você orou? Nenhuma hora. Que hora que você leu? Não li. Que hora que você meditou? Não meditei. Por quê? Eu estou atarefado, viajando, fazendo. Não é o ideal fazer isso. É necessário que o jejum seja feito de forma isolada e separada, para que você tenha um tempo de, junto com o jejum, ler a palavra, orar e meditar. Ok? Então, secreto, separado, para meditação, leitura e oração. Agora, o último tópico. Aí você está se perguntando, então eu não vou fazer amanhã. Calma. Existem alguns casos que se o jejum não atrapalha a sua atividade, não vai comprometer seu trabalho. E que se você não tem outra saída, vou pedir férias essa semana, você pode, pede. Vou pedir folga essa semana, você pode, pede. Se não tem outra maneira, você faz, nutrindo uma vida no Espírito durante o dia. Orando em Espírito é orar em pensamento. E Deus sabe que não é a prática em si, mas que a intenção do seu coração é de quebrantamento, é de choro, é de arrependimento. Você está ali durante o dia mesmo com as suas atividades, e você vai vir aqui à noite e vai poder consumar isso no período das 8 às 9. Mas o ideal, secreto, separado, isolado, para oração, meditação e leitura. Quando devemos jejuar? Qual o momento apropriado para jejuar? Qual o momento apropriado? O que deve me levar a jejuar? Como eu começo o jejum? O que eu preciso ver? Eu espero o que para jejuar? Qual o momento apropriado? Vamos lá. Primeiro, por causa dos nossos pecados, dos pecados da igreja, dos pecados da nação. Primeira causa que deve te levar ao jejum são seus pecados. Mas não é o pecado pelo pecado. Pecado você sabe que você tem. Mas é quando estes te levam à dor, te levam à vergonha, te levam a se quebrantar. Quando você se dá conta que caiu, que não consegue levantar, que está sendo dominado pelo pecado. Quando o pecado te laçou, te dominou, você está sofrendo quedas contínuas. Quando você não tem poder contra o pecado e você está enxergando, vendo que ele está te consumindo, e aquilo te deixa profundamente pesado, profundamente triste, profundamente quebrantado, então você deve jejuar por esses pecados, como foi Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplica, e com jejum,
pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei diante dele: ah, Senhor Deus grande e temível, temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e teus juízos. Daniel orou por causa dos pecados de Israel. Jejuou. Junto com o jejum veio a confissão, o pesar. E ele manifestou o arrependimento, ele manifestou a confissão e o pesar, jejuando. Esdras 10:6, Esdras a mesma coisa. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na cama de Joanã, filho de Elisabe. E lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Esdras foi consternado, quebrantado de tamanha forma pelo pecado deles, que jejuou, não comeu. Irmãos, nós temos pecados para tratar. Irmãos, há pecados para confessar. Irmãos, há pecados de estimação que nós não vencemos. Requer quebrantamento e jejum para vencê-los. Confessá-los. Muitas vezes vem pecados da mocidade, pecados do passado, pecados odiando, mentiras, luxúrias, maldades, depravação, e aquilo nos pesa. Devemos retirar um tempo para confessá-los, para arrepender deles e jejuar por eles, para haver conserto, para haver perdão, para termos vitória sobre eles. A última vez você jejuou pelo pecado? Jejuou pelo pecado? Estou jejuando. Jejua para ganhar um carro, jejua para abrir uma porta, jejua para curar alguém. Isso não é jejum bíblico. Jejum jejum não é gênio da lâmpada, jejum não é ticket, jejum não é meritório, jejum não é amuleto. O jejum é para mostrar: olha o pó que eu sou, olha o verme que eu sou, olha o estado que eu estou, olha o quão fraco eu sou. Tem misericórdia de mim, visita a minha vida, perdoa, meu Deus, olha como eu sou fraco, eu não tenho condição de lutar com isso. Aí jejua. Isso é um jejum. Segundo, por que devemos jejuar? Por circunstâncias adversas da vida. Circunstâncias, crises, circunstâncias da sua vida levam você a jejuar. Davi jejuou pelo seu filho. Lembra do filho que ele teve? Ele teve um filho com Batseba. 2 Samuel 12, 16, 17. A mulher ficou grávida. Natan dá uma sentença para ele, o menino nasce doente. A Bíblia diz que ele jejuou 7 dias para aquele filho. Pais, vocês devem jejuar pelos seus filhos. Se a vida dos seus filhos tem causado dor em vocês, tristeza, angústia, filhos desviados, filhos nas drogas, filhos destruídos, filhos perdidos, jejue pelos seus filhos, jejue e ore pela restauração dos seus filhos, jejue e ore pela salvação dos seus filhos, jejue dizendo: tenha misericórdia. Se os seus filhos, a situação deles tem te levado ao choro, ao pranto, à humilhação, à dor, ao pesar, jejue. Quando Davi ouve a notícia, Davi fica perplexo, Davi perde a fome, e por 7 dias ele não come, por 7 dias ele vai até o Senhor, se veste de saco e cinza, para buscar pelo filho. Ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos. Por que devemos jejuar? Circunstâncias adversas da vida. A, pelos filhos. B, pelas ameaças e o perigo que te ronda. Josafá, quando foi ameaçado, jejuou. O seu reino foi cercado por Moabe e Amon. Exércitos cercaram Josafá. A situação da cidade foi crítica. Ele estava cercado. Ameaças e rumores de morte, perseguições, morticínio, um ataque violento. A Bíblia diz que Josafá promulgou um jejum, jovens, crianças, velhos, todos jejuaram. Irmãos, ameaças que te sondam, os perigos que estão à sua volta, ameaça dos homens maus, ameaça das trevas, ameaça de perigos, você deve jejuar. Você está na iminência de alguma tragédia,
Tem algum rumor de algo ruim vindo sobre você, de uma tragédia prestes a te pegar, você está cercado por calúnias, difamações, contendas, você está sendo oprimido por familiares, oprimido por pessoas, oprimido por situações. Vá ao jejum. As dívidas te consumiram, as crises te pegaram, você está envolvido em um lamaçal de oposições. A Bíblia diz que Josafá jejuou, vestiu de pano de saco cinza, pediu que toda a nação jejuasse, jovens, crianças, velhos, e Deus deu uma poderosa, grandiosa vitória para Josafá. 2 Crônicas 21 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Você deve jejuar quando tem as ameaças. Você deve jejuar por crises. C, circunstâncias adversas. A primeira, a doença do filho de Davi. A segunda, Josafá cercado por o exército. Terceira, Esther estava diante de uma circunstância adversa, quando Ramã decretou que todos os judeus fossem mortos. Lembra disso? Ele subiu na corte do rei, e esse homem foi tomado de ira insana contra os judeus, e decretou que todos os judeus deviam ser mortos. Esther estava no poder, tinha casado com o rei Assuero, e Mardoqueu vai e manda avisar Esther. Ramã promulgou um edito para que todos os judeus fossem mortos, assassinados. O que Esther fez? Esther 4:9. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhes dizer a Mordecai. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Situação diversa. Ele tinha pegado o anel do rei, dado uma sentença para matar todos os descendentes de Esther. Ela estava cercada por essa sentença. O que Esther foi fazer? Jejuou 3 dias e 3 noites, com comida e água. Você sabe o que aconteceu? A forca que Mordecai preparou para matar os judeus, ele foi enforcado. Jejum de Esther. Jejum de 3 dias. Quando devemos jejuar? Primeiro, por causa dos nossos pecados. Segundo, as adversidades da vida. Davi orou pelo seu filho, jejuou pelo seu filho. Josafá, quando foi cercado. E Esther, quando recebeu uma sentença de morte, jejuou. Terceiro, quando devemos jejuar? Quando necessitamos de direção e capacitação para realizar tarefas difíceis. Para que se jejua? Quando se necessita de direção e capacitação para realizar tarefas difíceis. Aqui não é crise, aqui não é calamidade, aqui não são pecados. Quando você está diante de uma obra maior que você, de uma tarefa que você não pode atravessar, de uma responsabilidade, de um fardo maior que você possa carregar, e quando você está diante disso, você deve jejuar. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou. Mateus 4:1-2, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Para que Jesus jejuou? Antes de iniciar seu ministério, para o desafio que estava diante dele, para a obra que Deus tinha confiado. Jesus vai se consagrar, se preparar para a obra que está diante dele. Quando devemos jejuar? Quando necessitamos de direção e capacitação para realizar tarefas difíceis. A escolha dos oficiais da igreja.
A igreja está crescendo, precisamos de oficiais, precisamos pregar a palavra, evangelizar nas ruas, precisamos de obreiros, precisamos de diáconos. Como devemos fazer? Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Para fazer a escolha dos oficiais da igreja, os líderes se reúnem, a igreja se reúne em oração, para fazer essa escolha, para expandir a obra, para pregar o evangelho. Irmão, talvez você está tendo dificuldade de pregar, de discipular, de plantar uma igreja, de cuidar do seu lar, tarefas estão sendo colocadas, fardos estão sendo colocados, desafios estão à sua frente, e você não tem condição de realizar. Jejue para que Deus te capacite, jejue implorando misericórdia, jejue implorando capacitação, jejue implorando dons. Quarto, para que devemos jejuar? Por causa da luta espiritual. Quando sabemos que são obras das trevas que estão contra nós, e elas estão acima do nosso poder, quando falta-nos discernimento, devemos jejuar. Olha o que Jesus disse, Mateus 17, 19, então os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular: mestre, por que motivo nós pudemos expulsar o demônio daquele menino? E ele respondeu: por causa da vossa pequena fé, pois verdade vos digo, se tiver fé como tamanho de grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui para colar. Porém, esta casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Deixa eu te dizer, tem áreas na sua vida que só são vencidas com oração e jejum. Existem castas, muralhas, bloqueios, oponentes, inimigos que só são transpostos, derrotados, vencidos com oração e jejum. Se você sabe que tem forças malignas atuando por trás de situações e crises que você está vivendo, jejue para derrotá-las, jejue para que o Senhor as derrote, para que o Senhor ouça o seu lamento em humilhação, em quebrantamento, e remova e dissipe esse poder maligno. E último, porque devemos jejuar? Pelas calamidades familiar, religiosa e nacional. Parece que as três estão correndo no Brasil: calamidades familiar, religiosa e nacional. Joel 1, 13 e 14. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros, meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai o Senhor. Qual que é o contexto de Joel? Foi atacado por uma nuvem de gafanhotos, desemprego, fome, a oferta de manjar foi cortada, o sacrifício foi interrompido, crise religiosa, crise política e financeira, crise familiar. Aí vem Joel e diz o quê? Santificai, apregoai um jejum. Vamos todos nos humilhar. Evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away. Considerações finais. Irmãos, alguém aqui, tem alguém entre nós que está passando por alguma dessas coisas? Eu quero convidar você a jejuar, deixar um pouco as delícias dessa vida, os manjares do rei. Você está passando por alguma crise na família? Está com problemas
e caindo em pecados, filhos perdidos e desviados, ameaças contra você, está envolvido em alguma confusão, em alguma crise, vamos voltar a observar essa elevada prática.